Bendito seja quem? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa bendito? Bem dizer. O que significa bendito? Tem vários significados. Bem dizer, bondoso seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é você falar bem da pessoa. E aqui a Bíblia, ela começa por dizer: bendito seja Deus, o Pai do nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Quem morreu na cruz por nós? Então aqui está dizendo: nós temos que bendizer sempre o Pai daquele que é o nosso Salvador, o nosso herói. Glória a Deus, igreja. E nas entrelinhas desse texto, você vai conseguir perceber que tem algo muito importante aqui, que eu e você temos que entender que a bênção de Deus, ela não está presa. A bênção de Deus está solta. Amém, pessoal? Mas eu e você precisamos trilhar o caminho que vai nos fazer chegar até o quê? Até a bênção. Mas os nossos comportamentos, as nossas atitudes, é que vão determinar para onde nós vamos. Se eu estou na igreja, eu ouço a palavra de Deus e não quero obedecer, ao invés de eu ir para os braços de Deus, eu vou para os braços do mal, porque a obediência me faz chegar perto de quem? De Deus. E a desobediência me faz chegar perto de quem? Mal. Perto do mal. É bíblico isso. E não vale a pena a senhora pensar: não, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas também é justiça. A Bíblia fala: Deus é amor e é justiça. Só para não fugir muito da mensagem, quem se lembra de Judas? Judas, um dos discípulos, quem se lembra? Judas, ele caminhava com Jesus, só que os comportamentos dele, as atitudes dele, não estavam lhe fazer chegar perto de Deus, estavam a lhe aproximar do mal, porque ele caminhava com Jesus, ouvia a palavra, mas ele não cumpria nada daquilo que ele ouvia. Resultado: os outros discípulos morreram, foram para os braços de quem? De Deus. Judas morreu, foi para os braços de quem? De Satanás. Então, as nossas atitudes é que vão diferenciar para onde eu e você vamos. Porque existem duas pessoas: Deus está desse lado e Satanás está desse lado. Eu estou no meio. Se eu andar na obediência, ser verdadeiro, ser fiel, não machucar os outros, não ter uma mente poluída para o negativo, não olhar mal, não encarar mal as coisas de Deus, então eu vou marcar passo rumo aos braços de quem? De Deus. E se eu me comportar mal, não quiser obedecer a palavra, enquanto eu tenho a oportunidade de obedecer e ter uma vida mudada, enquanto eu resistir à palavra, então eu vou caminhar para os braços de quem? Do mal, de Satanás, porque o diabo não quer sozinho no inferno. Ele quer carregar o maior número de pessoas possível para estar com ele no inferno. Pessoal, se muitos que disseram que o inferno não existe, então continue andando, fazendo as coisas do teu jeito, da tua maneira, para quando você morrer, aí você vai justificar se realmente o inferno existe ou não. Porque os que estão lá não podem voltar para dizer para a família que realmente o inferno existe. Aliás, a Bíblia fala a respeito do jovem rico, o Lázaro e o rico. O rico convidado, o rico achava que a vida era só aquilo, de esbanjar o que ele tinha. O rico nunca lhe passou pela cabeça que realmente existe o rico.
O inferno. Mas quando ele morreu, ele testemunhou que realmente o inferno existe. Ele depois clamou para Abraão: Pai Abraão, mata São Lázaro, aquele homem que quando vive eu desdenhava, eu humilhava. Manda São Lázaro para ir à casa, ou para molhar o dedo dele com água para refrigerar aqui a minha garganta para ficar seco. Mas manda alguém que morreu para ir lá na casa dos meus pais, porque também tem irmãos que não acreditavam que o inferno existe. Só que quem foi já não pode voltar. E Deus é poderoso porque Ele fez o ser humano e deu o poder de escolha. A fé é o fim do fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Quem acredita que Deus está nesse lugar? Você está vendo? Quem acredita que o inferno existe? Sim, infelizmente tem alguns que não acreditam, mas o inferno existe. Amém, pessoal? Então eu quero que você pense comigo, que você use a sua cabeça, a sua inteligência. Amém, pessoal? Eu quero que você medita comigo, porque essa palavra ela pode salvar você, pode mudar a história da sua vida. Amém, pessoal? Olha só, no versículo 13. Versículo 13, pula o versículo 13, vamos lá. No versículo 13. No mesmo livro. Amém, pessoal? No versículo 13. E você vai ver o que o Espírito Santo tem para falar no nosso coração. Porque isso pode mudar a tua vida, pessoal. Isso pode salvar você e mudar a história da sua vida. Olha só, diz assim: portanto, cingido o quê? Os lombos por vosso quê? Sedes sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de quem? De Jesus Cristo. Vou ler de novo. De novo. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Amém, pessoal? Sedes sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Digam que assim seja. Agora olha para mim, por favor. Nós temos que confiar. Amém, pessoal? Nós temos que aceitar o que Jesus fez por quem? Por nós aonde? Na cruz. Mas eu quero que você entenda o que é cingir os lombos do seu entendimento. Glória a Deus, igreja. Amém? Eu sei que durante um dia nós temos milhares, eu não sei exato, eu estou dizendo que não sei exato quantos pensamentos passam na nossa cabeça. Durante um dia, pessoal, passam-se milhares de coisas na sua cabeça. Milhares. Quem está entendendo isso, igreja? Você tem pensamentos bons, você tem pensamentos ruins. Não é verdade, pessoal? Não é assim que acontece? Se você não vigiar os seus pensamentos, você pensa no que não deve pensar, e quem não deve pensar, quem entende isso, igreja? Se você voar nos seus pensamentos, pessoal, você corre o risco de perder a sua salvação. Você corre o risco de cair na armadilha do diabo. Quem está entendendo? Por exemplo, eu gosto de ver lutas, eu gosto de assistir aí, aliás, quando eu estou assistindo, eu falo, meu filho, você gosta muito, esse esporte é agressivo. Eu, por exemplo, não gosto de ver lutas, assistir na televisão. Tem aquelas lutas que os lutadores põem, como é que se chama aquelas duas de lado? Kimono, como é que se chama aquela luta? Judo. Você vê que quando eles estão a lutar, os dois, um tenta pegar nas vestes do outro, porque é larga as vestes, é para poder dar o corpo e vencer o inimigo, sim ou não? Mas também tem aquela luta que vale tudo, e na luta que vale tudo eles não podem usar mais a B ou o kimono.
eles têm que usar o bermuda por lá apertado. Para quê, pastor? Para que o adversário não tenha facilidade de pegar nas vestes, para dar um golpe. Quem está entendendo a palavra? Vai entender sim ou não, pessoal? Então, essa luta de judô, você vê que eles metem o kimono e o adversário fica a querer pegar na sombra, na roupa, para poder dar um golpe e derrubar o indivíduo. E na luta que vale tudo, pessoal, a roupa é bem grudada no corpo. Geralmente o homem como é que se fala? É colar de escolha. E também tem luta de mulher, né? Que a mulher ela usa o colar apertado e o, como é que se fala aqui? O top. E eles ainda colocam a vaselina no rosto para escorregar, para não dar brecha ao adversário. Mas você tem que entender que a sua vida espiritual é uma guerra. Fala, é uma guerra. E o diabo quer a sua alma. O diabo quer a minha alma. Está entendendo ou não? Você está vendo aquele obreiro aí, obreiro mais velho? Levanta essa mão. Isso. Está vendo aquele obreiro? O diabo quer a alma dele. Está vendo o pastor Nelson? O diabo quer a minha alma. O diabo quer a sua alma. Então é uma guerra. Se você ter espaço, brecha, se você tem lugar, então o diabo pega. Quem está entendendo a palavra? O diabo se aproveita da brecha que você dá. Amém, pessoal? A nossa mente, a nossa cabeça precisa estar presa nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus. Tem gente que fala assim, pastor, eu não participei do culto quarta porque eu esqueci, não participei do domingo porque eu esqueci. Pessoal, escuta isso. Deixa eu ensinar uma coisa muito importante para você. Escreva isso. Quem é casado aqui? Quem é casado? Olha a pergunta que eu estou a fazer. Quem é casado? O senhor consegue esquecer da sua mulher? A senhora consegue esquecer do seu marido? Eu não consigo esquecer. Eu posso viajar como eu viajei e fui levar os vossos nomes e fui orar por você, mas eu não esqueci que eu sou casado. Eu posso estar longe dela, mas eu não esqueço dela. Quem tem filhos aqui? Quem tem filho? Você consegue esquecer dos seus filhos? Da sua filha? Não, você dorme, você acorda, você viaja, você trabalha, mas você não esquece dos seus filhos. Como é que você vai esquecer de Deus? Pessoal? Então, prenda, seja o nome do seu entendimento, a sua cabeça em Deus, pessoal, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Tem que ter isso, igreja. Pensa em Deus, pensa que existe Deus, pensa que existe inferno. Amém, pessoal? Pensa que existe uma vida depois que você morrer, porque na verdade a sua alma não morre, é só uma passagem para a eternidade, pessoal. Pense nisso. Eu quero que você pense nisso, pessoal. Seja o seu lombo. Não adianta você vir na igreja fisicamente se a sua cabeça está longe. Você já falou com uma pessoa que você está falando com ela e você percebeu que a cabeça dela estava longe? Veja. Geralmente a mãe ou o pai, quando está falando com o filho, e o filho está com a cabeça longe, fala assim: você é seu cabeçudo, está com a cabeça longe. Tem que estar com a cabeça no lugar, não é assim, pessoal? Então Deus não quer só o teu corpo na igreja. Deus quer a sua cabeça aqui, os seus pensamentos nele. Prenda os seus pensamentos em Deus. Amém, pessoal? Aprenda a prender os seus pensamentos em Deus. Pastor, isso é difícil. Isso requer um sacrifício, uma disciplina. Exatamente isso. Mas isso vai te salvar. Amém, pessoal? Porque qualquer tentação ou qualquer proposta do diabo que vem na sua mente, você vigiando, você consegue amarrar e dizer: Satanás está amarrado, sai da minha cabeça. Quem entende isso? Você entende sim ou não? Quando você tem a sua cabeça, desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, então Satanás não encontra espaço na tua cabeça. Não encontra. Os discípulos não entendiam por que o Senhor Jesus orava constantemente. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava constantemente ligado com quem? Ligado com Deus. E quando você está ligado com Deus, pessoal,
Você está cego para os problemas. E a melhor maneira de você vencer o problema é você ignorar o problema. Você já conversou com alguém? Você está falando com a pessoa, está falando, você já fez muitas coisas e a pessoa simplesmente só está aí a te olhar e você dá uma pausa para você ouvir o que a pessoa vai responder, a pessoa não responde absolutamente nada. Como é que você se sente? Você se sente humilhado. Você se sente humilhado, ignorado. Você fala, vai falar comigo, tu estás a me ignorar. A melhor maneira de você vencer os problemas é você ignorar os problemas. Quando é que os problemas tornam-se um problema na minha vida? É quando eu valorizo o problema. É quando eu dou vazão ao problema. É quando eu perco o meu tempo pensando no problema. Então o problema passará a ser um problema na minha vida. É que nem um casamento, quando o homem está se comportando mal, uma mulher do espírito da fé não vai perder o tempo dela, não vai martelando a cabeça dela porque o marido está se comportando mal, porque ele já é maior de idade. Ele já é maior de idade. A única coisa que a mulher vai fazer é orar a Deus para que Deus então dê um norte nesse marido que está perdido, ou nessa mulher que está perdida. Mas eu não vou perder o meu tempo com alguém que não quer ser ajudado. Quem está entendendo a palavra de Deus? Então, pessoal, nós temos que entender isso. Deus, Ele é Pai de todos aqueles que chegam até Ele. E quando você tem os teus pensamentos grudados em Deus, pessoal, pode até existir problema, mas você não vai ver problema. Amém, pessoal? Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele estava no barquinho e tinha aquela tempestade, os discípulos entraram em pânico. Mas o que o Senhor Jesus estava fazendo? Estava dormindo. Como é que alguém pode dormir em meio de uma tempestade? Aí você começa a entender. O problema vem para todo mundo, mas o problema não pode tirar a minha. O problema não pode tirar a paz daqueles que estão grudados, os pensamentos estão grudados com quê? Com os pensamentos de Deus. É aquela pessoa que o irmão, o pai, o familiar chega para ele e fala assim: mas você está bem dor, mas você está passando problema, por que você está assim, está agindo como se não tivesse a passar problema? Porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim, e todo qualquer problema está sob controle de quem? De Deus. Amém, pessoal? Os discípulos entraram em pânico, começaram a gritar: vamos morrer. Alguém se lembrou que Jesus estava onde? No mar. E alguém teve que despertar Jesus. E eu acredito, pessoal, que você precisa despertar Jesus na tua vida. Você precisa, principalmente você que valoriza mais o problema, porque tem pessoas, pastor Mauro, se o médico lhe dizer assim: vamos fazer um diagnóstico, foi feito o diagnóstico, aí o médico vai chegar, vai entregar o envelope do resultado. O médico vai dizer assim: sinto muito, mas você jovem ainda tem um tempo para viver. O fim do início da parte do meio. Olha, você está com esse problema e não tem chance. Se a pessoa não tiver com a mente em Deus, a pessoa vai entrar em pânico. A pessoa vai achar que a vida dela acabou naquele momento. Se a pessoa não tiver concentração, a pessoa é capaz de fazer uma besteira no primeiro carro que encontrar à frente. Esse jogo, já que eu não estou bom, já não tenho mais nada para fazer. Então, para mim não ser humilhado com esse problema, eu vou antecipar a minha morte. Quem não está cuidando de Deus, mas aquela pessoa que está cuidando com Deus, pessoal, você pode ouvir um resultado negativo, mas você não se deixa ser abalado pelo resultado negativo. Você está com essa enfermidade, está com esse câncer, doutor, está aqui o resultado. Amém. Valeu, doutor, pelo esforço. Valeu pelo esforço. Eu consultei o doutor ontem e o homem me deu o seu diagnóstico. Agora eu vou consultar o doutor dos doutores.
Amém, pessoal? Eu também preciso do diagnóstico de quem? De Deus. O problema é que muitos só ficam no diagnóstico do homem. Por isso que são infelizes, são tristes. Muitos, hoje, a vida não vai, porque um dia alguém disse assim: você nunca será alguém na vida. E toda vez que tenta dar um passo para a felicidade e aquilo escapa, a primeira coisa que vai vir aqui na cabeça dela é o seguinte: é aquela praga que um dia te chorando que você nunca será feliz. Mas quando vem para a igreja, o homem diz assim: olha, acredita que se você obedecer ao altar, a tua vida muda. As pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus. Você já percebeu isso? Que as pessoas têm mais facilidade de acreditar na palavra do mundo do que na palavra de Deus. O filho sempre fala assim: você vai morrer. A pessoa não consegue dormir, mas quando o pastor fala, você vai viver, a pessoa tem dúvida. Por isso ele diz assim: os meus sinais não seguiriam a todos, a todo o povo, a toda a humanidade, não. Seguirão a todos aqueles que creem. Se eu creio em Deus, pessoal, os problemas não é nada na minha vida. E aliás, quando os problemas vierem, esses problemas vão vir para exaltar o nome de Deus na minha vida. Jesus, quando despertou, a Bíblia fala que ele acalmou o vento e o mar. E os discípulos ficaram glorificados, dizendo assim: mas quem é ele? Mas os discípulos já andavam com quem? Já andavam com quem? Já andavam com Jesus. Mas quando eles viram aquela maravilha, eles ficaram perguntando: mas quem é esse que até o vento e o mar obedece? Pessoal, você precisa conhecer de fato de verdade quem é Jesus. Ah, se você conhecesse o Deus que você veio buscar nessa manhã, você não temeria qualquer problema. Se você conhecesse o Deus que você veio buscar nessa manhã, pessoal, você não iria perder noites, perder sono, passar muito em claro. Você iria descansar na mais perfeita paz de Deus. Quem entende isso? Você iria descansar. Então você tem que manter a sua mente com Deus, manter a sua salvação. Glória a Deus. O seu entendimento tem que estar preso. Está vendo aquela roupa? Por exemplo, quando a pessoa, pastor Mauro, ele está de roupa e a roupa está justa, está firmada aí, não é verdade ou não? Ele pôs o cinto. Ele pôs o cinto. Mas se alguém quiser puxar, tem como sair? Não, pode estar firmado, tem que ser para firmado. Assim tem que ser a palavra de Deus na minha cabeça. Essa palavra tem que estar dentro da tua mente. Não adianta você falar que é de Deus, que está com Deus, se ele não está na tua cabeça, se ele não está na tua mente. Pense nisso, pessoal. Ah, pastor, eu sou de Deus, mas Deus não está nos teus pensamentos. Será que Deus está nos teus pensamentos da hora que você acorda até a hora que você dorme? Então eu quero dizer que Deus ele tem que estar nos teus pensamentos do momento que você acorda e até o momento que você vai dormir. Glória a Deus, igreja. Então você tem que ter cuidado para que ninguém tire, para que ninguém desfogue os teus pensamentos de Deus. Então não se mude em nada deste mundo, porque tudo desse mundo vai fazer o quê? Vai ficar. Quando você entende que você está vivendo na terra contra o inferno, pessoal, e essa batalha ela é diária, todos os dias você enfrenta uma batalha e você precisa enfrentar ou vencer as suas batalhas aqui na tua mente. Amém, pessoal? Porque aqui, quando é que a pessoa pega, tudo começa. Amém. Aqui, então é aqui onde o diabo trabalha. O diabo quer sufocar os teus pensamentos. Amém, pessoal? Ele quer sufocar os seus pensamentos dos céus para colocar nas coisas desse mundo. E as coisas desse mundo não podem brilhar os teus olhos. As coisas desse mundo não podem chamar a sua atenção mais do que a palavra de Deus, senão você se destrói. Amém, pessoal? Se não cedo ou tarde, o seu relacionamento poderá ficar fraco. Já viu aquele casal que qualquer coisa se separa? Qualquer brinquedo, nada, a mulher está com as coisas na casa da mãe dele. E também tem marido que qualquer brinquedo,
tem casais que já passaram por tantas lutas juntos, mas é um casal forte. Quando um está bem, o outro ajuda. Quando um está fraco, o outro fortalece. É um ajudando o outro. Pessoal, Deus, Ele quer nos ajudar para você continuar caminhando em direção à salvação. Deu para entender, pessoal? Tem uma coisa que você não tem para onde fugir. Abre o seu mostrado, a tua Bíblia, no livro de Hebreus. Eu quero nós vamos participar da Santa Ceia. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos lá, pessoal. Hebreus capítulo 1. É só você voltar. Ao invés de você ir para frente, recua para trás. Hebreus capítulo 1. Vamos lá, pessoal. Em nome de Jesus. É só voltar um pouquinho. Aqui na minha Bíblia está na página 1600. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Amém, pessoal? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Eu quero dar um exemplo, por exemplo. Os dois rapazes, papai, obreiros, por favor, os dois vêm. Quero dar um exemplo para vocês aqui. Amém? Velho, fica aqui nessa hora. O velho fica. Vou dar um exemplo. Amém, pessoal? Olha só. Suponhamos que esse pai, obreiro, homem de Deus, ele é Deus, está aqui, na direita. Normalmente Deus é mais forte do que o diabo, certo? Então, esse pai é aquele que é o mais forte, fisicamente. Fisicamente, quem é o mais forte? Quem é o mais grande? O mais grande é quem? Esse pai é mais grande que esse aqui? Não, mais alto, mais grande. Quem? Então, esse aqui está fazendo o papel de Deus, homem de Deus. Aqui o obreiro vai fazer o papel do diabo. Seu obreiro, isso é só um exemplo. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então, eu estou no meio dos dois. Olha só o que está escrito aqui. Portanto, convém-nos atentar, tomar diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos do quê? Delas. Vou ler de novo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Amém, pessoal? Para que em tempo algum nos desviemos. Amém, pessoal? Agora olha para mim. Presta atenção. Quantas vezes você ouviu falar de salvação? Quantas vezes, pessoal, você tem guardado o que você tem ouvido? Você tem levado a sério o que você tem ouvido na igreja? Eu não sei. Em tempo algum, você não pode nem imaginar abandonar a sua fé. Você só está vivo por conta da fé. Mas tem gente que se esfriou desde o momento que arrumou o emprego, já não tem mais tempo para Deus. Tem pessoas que se esfriou desde o momento que engravidou, tudo agora é para o filho e zelo para Deus. Tem pessoas que desde o momento que começaram a ganhar dinheiro, o dinheiro, pessoal, ele é a última ferramenta na tua vida. Não pense que o dinheiro é tudo, porque o dinheiro não vai salvar a tua alma. O que pessoas na igreja é pessoas que prosperam tanto e podem perder a salvação. Mas o que eu quero é que você prospera, mas a tua alma tem que estar ganha para quem? Tem que estar ganha para Deus. Há quanto tempo você não se renova? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus, pessoal? É uma coisa que você tem que refletir, você tem que usar a tua cabeça. Você tem que refletir. Então, na minha direita está o obreiro que vai fazer o papel de Deus. E na minha esquerda está o obreiro que vai fazer o papel do diabo. Por favor, pessoal, entenda isso. Guarda diligentemente, para que em tempo algum
Não imagine deixar o reino de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Olha só, eu estou no meio aqui. Quando eu, aqui no meio, eu já falei aqui no início, tomo as minhas decisões, eu sou você aqui. Ele está simbolizando Deus e aqui está simbolizando o diabo. Amém, pessoal? Mas se eu aqui, se eu ouvir a palavra de Deus e rejeitar essa palavra, eu estou a obedecer ou estou a desobedecer? Toda vez você tem que entender isso. Toda vez que você trai a confiança de Deus, querendo você, mas você pode dizer, pastor, está amarrado. Você pode dizer o que você quiser, mas cada vez que você peca, você está se aproximando de quem? Fala, está se aproximando de quem? Porque ele está doido para não ficar no inferno eternamente sozinho. Você é aquela pessoa que machuca as pessoas, você engana os outros, você está marcando um passo para se aproximar do diabo. Você está fazendo besteira, você está na igreja mas sujando o coração, você está se aproximando de quem? Eu posso orar por você. Você pode ir na igreja todo dia, você pode ler a Bíblia toda ela, mas você não faz isso, porque você está tomando, você está fazendo a sua escolha. Cada vez que eu faço a coisa certa, então estou me aproximando de quem? De Deus. Eu queria mentir, mas para falar a verdade, estou me aproximando de quem? De Deus. Me fizeram mal e eu perdoo a pessoa, então estou me aproximando de quem? De Deus. Quantas vezes você tem a oportunidade de ser fiel com Deus e o diabo começa a soprar, não seja, você dizer que está amarrado, eu vou ser, aí você veio com Deus, então você está se aproximando de quem? De Deus. Se aproximando de Deus, você está se aproximando da salvação. Porque deste lado, você vai ter o inferno eterno. E deste lado, você vai ter a salvação eterna. Glória a Deus, igreja. Por exemplo, o ladrão, quando ele vai assaltar, ele não pensa que a coisa vai dar errado. Não é assim que acontece? O ladrão, quando ele vai assaltar, ele vai fazer o estado. Eu vou nessa casa, vou entrar nela, vou tirar o que eu quero e eu vou quê? Vou sair. O que passa na cabeça dele. Você acha que o ladrão vai fazer o estado que eu vou ser apanhado, vão me levar preso? Ele faz esse estado? Não. Ele só faz o cálculo que tudo vai dar certo. Mas ele não imagina que aquilo que ele entendeu que vai dar certo pode dar errado. E quando ele errado, é aí que vem o arrependimento. O arrependimento nunca vem antes de você cometer. O arrependimento só vem depois de você fazer a besteira. Judas, ele teve várias oportunidades. Aliás, a última oportunidade, pessoal, foi na Santa Ceia. Quando Jesus, toca a orando, quando Jesus realizou a Santa Ceia. Aquela Santa Ceia não era para todos os discípulos. Aquela Santa Ceia era exclusiva para quem? Para Judas. Porque Jesus estava a tentar puxar a alma de quem? De Judas para ele. Mas Judas não queria. Jesus estava a tentar dar a oportunidade a Judas para ele se voltar para Deus. Porque Jesus é bondoso, pessoal. Jesus é bom. Jesus, você pode machucar, ele nunca vai te machucar. Jesus, você pode trair a confiança dele, ele nunca vai trair a tua confiança, mas você tem que entender que cada passo errado que eu dei, eu estou me aproximando não. Judas andava com Jesus, mas o passo que ele estava dando, estava me aproximando de quem? De Satanás. Sabe que quando Jesus foi crucificado, só assim que veio o arrependimento na cabeça de quem? De Judas. O Satanás ilumina Judas, esse Jesus aí não é filho de quem? Não é filho de Deus. Isso é enganador, não é de Deus. E Judas caía naquela conversa fiada. Por quê? Porque Judas não tinha os pensamentos em Deus. Por que o Satanás não foi no Pedro? Por que Satanás não foi no Tiago? Não foi no João? Foi no Judas. Por quê? Porque Judas
ele não estava com seus pensamentos ligados a Deus. Então, quando os teus pensamentos não estão ligados a Deus, então há muita facilidade de eu falar na tua vida, na tua cabeça. E depois de Jesus ser crucificado, o próprio Satanás que veio para Judas disse assim: ele não é filho de Deus. Eu mesmo que depois lhe apareceu disse assim: o que você fizeste com o filho de Deus? Com o filho de Deus. Satanás não é pessoa para você lhe dar o filho. Nós vamos participar da Santa Ceia, e talvez a Santa Ceia seja para você a oportunidade de você se voltar para quê? Para Deus. A oportunidade de você voltar a ser aquela mulher de oração que você um dia foi. A oportunidade de você voltar a ser um homem obediente que um dia você foi. Talvez muitos um dia já foram quentes e hoje estão mornos. Mas estão mornos por quê? Porque viram coisas que não era para ver, ouviram coisas, deram ouvido em coisas que não eram para quê? Para dar, e acabaram por se esfriar na fé. Mas hoje Jesus ele quer te resgatar. Jesus ele que está te dizendo: venha para os meus braços. Essa Santa Ceia, não sei se seja a última para muitos aqui, não sei, mas para Judas foi a última Santa Ceia. Mas aquilo que você podia fazer hoje, faça direito hoje. Amém, pessoal? Agrada hoje o coração de Deus. Faça as coisas direito para que Deus possa se alegrar de você, pessoal. Quem está entendendo? Você pegou a Santa Ceia? Quem pegou a Santa Ceia? Você pegou? Então, você vai pegar essa Santa Ceia, vai ficar em pé, e você vai fazer uma reflexão. Mas, pastor, eu sou de uma igreja. Muito obrigado, por favor. Eu fui de uma igreja, pastor, que para participar da Santa Ceia tem que passar por um processo, tem que passar por um estudo, tem que passar por uma observação. Não é o homem que tem que observar. A Bíblia fala: examinai a si mesmo. O homem é a si mesmo. Porque tem pessoas que passam por um processo, tem pessoas que passam por uma instrução, por um acompanhamento só para participar da Santa Ceia. Mas depois de passar da Santa Ceia, continuam sendo as mesmas pessoas. Não mudou nada. Então a Bíblia fala assim: examinai o homem assim. Você vai se examinar. Se você achar que você não está pronto para participar da Santa Ceia, então não participe. Mas se você entender que é uma oportunidade que Deus está dando para você para te resgatar, então aproveite. Porque uma oportunidade como essa pode nunca acontecer para você. Glória a Deus, igreja. É o que o pastor falou. Às vezes você está na igreja. Eu sei que tem pessoas que trabalham muito, tem que saber que viram para a igreja, mas fizeram longe, mas estão aqui. Mas mesmo estando aqui cansado, você tem que procurar dar o seu melhor para Deus. Atento na palavra. Porque quando você está atento, você está absorvendo as bênçãos de Deus na tua vida. Mas quando você se distrai, você entra no vazio e você sai vazio. Nada acontece, simplesmente nada acontece. Aí depois você começa a falar: mas foi na igreja fazer o que você não entendi nada. E se o irmão lá te perguntar, você não tem como responder, porque você não entendeu. Porque a tua cabeça não está focada em quê? Em Deus. Mas se alguém te perguntar por um acontecimento do mundo, você consegue contar em ti? Sem pular nenhuma parte, nenhuma. Se te perguntar então da novela, aquelas peças que sentam nas árvores, você consegue contar do princípio ao fim. Então, procure valorizar mais a Deus. As coisas do mundo deixe para trás, e as coisas que possam trazer salvação na tua vida,